Meus senhores, minhas senhoras aqui presentes, senhor presidente em exercício, secretário e segundo secretário, vereadores, senhora vereadora. Esta época a Câmara está naquela fase de espera, chegando ao final do ano, um ano eleitoral. Parabéns aos vencidos e aos vencedores. É hora de juntar, avaliar, analisar o quadro e esperar o final desse período para o início da administração de 2013 a 2016. Mas, de qualquer forma, o nosso trabalho continua se efetivando normalmente na função de acompanhar as ações, os projetos, e aqui estamos recebendo um importante aqui do Legislativo, que é a questão da nossa lei orgânica e do nosso regimento. É preciso que a gente coloque isso mais claro, e o presidente, através da assessoria, está tentando, e nós marcamos encontros para que a gente possa contribuir e efetivar essa nova lei orgânica, corrigindo todos os problemas da lei orgânica anterior e tornando ela mais moderna para o uso desta casa e para, evidentemente, as consultas da sociedade, as consultas principalmente daqueles que têm interesse em conhecer e acompanhar as leis municipais. Queria colocar que domingo que vem é o dia do servidor público, 28 de outubro, dia consagrado ao servidor público, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. E Morada Nova já conta com uma festa que é sempre celebrada em homenagem ao servidor público. E essa festa, que é patrocinada pela sociedade, por esta casa, pelo comércio, e é também organizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Então, essa festa não vai acontecer no domingo, que é o dia. Ela vai acontecer no outro sábado, dia 3, com aquela festa tradicional, lá na Avenida Manuel Castro Filho, conhecida como Avenida das Pizzarias, ali perto daquela praça que leva o nome João Perbuário Teófilo Girão, perto do anfiteatro ali, do anfiteatro que leva o nome do Dedé Nocego. Enfim, um local bastante agradável, com a presença de uma banda de forró e com um sorteio de diversos brindes. Então começa esse trabalho e a gente aqui nesta casa vai conversar com o presidente da casa para ver como é que a Câmara também contribui, como é que os vereadores, os colegas vereadores também contribuem, também participam desta festa do servidor público que vai acontecer dia 3. Então, eu gostaria de registrar aqui nesta casa os nossos parabéns a todos os servidores, a nossa alegria. Eu que tenho que celebrar isso de forma muito clara, porque na minha família, o meu pai é servidor público aposentado federal do DENOX, eu tenho um outro irmão que é funcionário federal, funcionários do Estado e funcionário do município. Então, é um fato realmente importante para a gente. Aqui, nesta casa, nós temos servidores também. Nós temos servidores a nível municipal, a nível estadual, e é um dia importante para a gente. Colocar da nossa preocupação com relação à entrega dos documentos da Prefeitura nessa casa. O do mês de agosto, que tinha data para o dia 30 de setembro, chegaram dia 16 de outubro, com mais da metade do mês de atraso. E alguns documentos não chegaram ainda. Documentos de agosto, eu vi o Giovanni trabalhando como secretário, fazendo a leitura dos expedientes do Tribunal de Contas do município, e neles tem aí multa pelo atraso do SIM.
O secretário vai ser multado porque chegou lá e vai pagar essa multa pelo atraso do sistema de informação. Se não chega aqui na Câmara é porque também não chegou ao Tribunal de Contas. Então, nós vimos aí diversos processos dessa natureza. E o do mês de agosto, para que a gente faça a fiscalização, e todo mês a gente faz, todos não chegaram ainda. Então, o atraso está muito grande. Eu queria pedir ao senhor presidente que informasse isso ao presidente dessa casa, o secretário está aqui ouvindo, para cobrar da administração a remessa desses documentos no tempo hábil para a fiscalização. Próxima semana, terça-feira, já é a data de receber o mês de setembro, que tem até o dia 30 de outubro. Então, terça-feira é a data final. De agosto não chegou tudo ainda. Quer dizer, então, está começando a ter um atraso, e isso não é bom para a nossa fiscalização, para o acompanhamento, para o trabalho que a gente faz aqui na Câmara. E a gente, lá na nossa sala, se você chegar agora lá, as pastas estão lá. E é aberta à sociedade, é aberto à população a observação de toda essa documentação. Você tem, na internet tem, mas aqui você tem no papel, com as assinaturas, os nomes, os valores, as documentações, quanto cada um recebe, como é que é feito isso, os pagamentos. Toda essa estrutura está aqui à disposição da gente aqui na Câmara. Então, eu vim aqui para colocar esses assuntos e colocar também que nós estamos entrando nesse período final, e aí o Giovanni tratou de um assunto, e eu esperava que ele tratasse do outro, que é a questão da seca que assola que assola este município. Defendo, e aqui nós estamos em falta, o senhor presidente está em falta. Se nós estamos dessa forma, e essa casa é a casa das discussões do povo, e nós sabemos que nessa época é puxado o freio, todo mundo está ali naquela história, estou esperando que o ano termine, essa é que é a verdade, para que a gente possa chegar esse mês de dezembro e verificar como é que ficam as coisas, principalmente nessa situação por que passa a Morada Nova, nessa insegurança jurídica por que passa a Morada Nova nesse momento, que essa é uma realidade. A sociedade está insegura juridicamente com relação às questões administrativas, com relação à questão da homologação, da diplomação e da posse do novo prefeito. Isso ninguém pode deixar de discutir. Se essa daqui é uma casa para essas discussões, a gente também coloca essa posição aqui, mas nós temos um problema sério que essa casa precisa fazer. Precisa fazer a audiência pedida pelo vereador Giovanni, tem que ser feita imediatamente, para nós discutirmos a questão do nosso açude. Nós estamos vendo, e quem passa ali nessa CE que liga a Praça do Balão até o posto do Ubiratã, você pode ver lá a água que cai ali dentro, o perigo que é a contaminação daquele açude, mais ainda do que já foi contaminado, e pior ainda, a quantidade de água, vereador Giovanni e demais vereadores, que está sendo liberado lá no Banabuiú. Não é pouca, não, é muita. Muita água mesmo está sendo liberada. E nós temos acima do nível do que foi permitido pela COGÉ, pelo Comitê de Bacias. Isso já começa a ser preocupante. Por outro lado, nós temos a insegurança com relação às ações tão faladas, tão prometidas pelo governo federal e estadual, e que não chegam. São só discursos. Aquela história de tantas mil cisternas, tantos mil isso, vamos fazer aquilo, vamos recuperar aquilo, só discurso. O que tem é carro-pipa. O que tem é carro-pipa funcionando, com dificuldade e pouco. O vereador Marcos Viana agora disse claramente e pouco. Numa pressão do tamanho do mundo, pessoas aqui hoje mesmo, o vereador Dedé do Gildo falou sobre isso, e pouco. Me conceda. Não está, concedo com todo prazer, só fechar essa questão. Não está se fazendo nada. A grande preocupação, e eu vi agora, vamos dar um exemplo só a nível de Ceará, Giovanni. O governador tirou licença para ir para uma campanha. É um direito dele, não quero nem discutir isso. Mas enquanto o Estado padece, uma semana
no fim de outubro é muito importante para esse estado. Era muito melhor os recursos estarem chegando aqui do que estar se preocupando em andar, em caminhar de bairro em bairro, de casa em casa de Fortaleza para pedir voto. Essa é a minha opinião. Escuto com muita atenção o vereador Giovanni. Obrigado, vereador Ilmar. Esse assunto interessa porque eu sou filho de agricultor e sou pequeno produtor rural, me considero, porque meu pai tem a terra e a gente cultiva ela, e para amenizar a situação que nós estamos vivenciando, nós trabalhamos muito em terra de sequeiro e esperamos pelo inverno, a chuva, diferentemente do projeto irrigado, que tem toda uma infraestrutura de irrigação e uma garantia de água para poder o cidadão, o trabalhador rural irrigante, poder produzir o alimento, produzir aquilo que ele venha plantar, cultivar. O canal da integração, como aqui não é diferente do Manabuiú, que dá suporte agora ao projeto Tábua de Russas. Dizer que não houve avanço, eu estaria aqui sendo leviano. Mas houve alguns avanços, inclusive de 2004 para cá, e 2009, quando nós assumimos aqui a cadeira de vereador, eu trouxe essa problemática para a Câmara Municipal. Eu trouxe este assunto, o assunto das águas, o assunto da distribuição, eu trouxe para cá. E depois de muitas cobranças, vereador Ilmar, hoje foram implantadas atualmente em contorno, próximo ao canal da integração, aproximadamente 30 adutoras. Mas por quê? Porque nós cobramos, porque nós reivindicamos, nós brigamos muitas vezes nas reuniões, pedindo ao governo do estado, à secretaria competente, que fosse implantada, e está aqui de prova, o secretário Edmundo, desde 2009, que me deu suporte, que me ajudou, que eu ajudei a ele também em algumas comunidades, que a gente discutia com as comunidades, levando para o governo do estado. E foi definido, vereador Ilmar, na Secretaria de Planejamento do Estado, em 2010, foi feito todo um levantamento por uma equipe do governo. Agora, foi feito por quê? Porque nós cobramos que o governo mandasse uma equipe para visitar as famílias e presenciasse e enxergasse de perto a necessidade deles justamente nesse período da seca que enfrentam. Agora, é claro que ainda muitas comunidades ainda precisam, como aqui nós temos um projeto grande, valioso, o projeto de Flor de Lis, para fazer uma captação. Nós fizemos o projeto, fizemos a topografia, ele fez o projeto com engenharia, queremos uma captação ali, Flor de Lis, Caraúba, Pedra da Mesa, Vaca Morta, Junco, Santo Antônio, Cacodé, Boa Esperança, Lagoa da Taíra, Tapera, Volta 2, 429 famílias. 429, que essa região, inclusive, vereador Ilmar, essa região tem o Santa Rosa e o Livramento, mas não é uma água adequada para se beber. E o canal da integração, já que cortou o Riacho Livramento Santa Rosa, nós estamos nesse intuito, como no Corcunda, na linha base de baixo, foi implantada, Filipa de baixo, Vaquejador. Estou citando aqui algumas. Aqui nessa região aqui do Belfor Roxo, Lagoa da Serra, e várias comunidades do Poço do Barro vindo para cá. Tem muitas comunidades que foram implantadas a questão do chafariz, de adutoras através do chafariz, para poder realmente... E muitas pessoas colocam a encanação nas suas casas, e é claro que o certo é colocar na sua casa, mas através de gambiarras. E aí, faz o quê? Diante da situação, a gente quer que todo homem do campo seja atendido com água. Agora, sem prejudicar ninguém. Sem prejudicar ninguém. Por quê? Porque no momento que um projeto... Desculpa aqui, rapidinho. Imediato um projeto que atenda 60 famílias. E quando passa a atender mais 60 famílias, esse projeto ele fica sobrecarregado. E acontece muito isso em Morada Nova. Por quê?
as gambiarras, o povo vai colocando, vai aumentando, e vai colocando, vai aumentando, e aí vai ficar alguém prejudicado. Como na linha base de baixo, eu me lembro que nós fizemos agora, elaboramos um projeto e tem uma adutora lá. Mas, anteriormente, vereador Marquinhos, toda a água da linha base de baixo, ela descia para Felipe, vereador Elmar. E a comunidade de linha base de baixo ficava prejudicada. Ficava, por quê? Porque Felipe era mais baixo. Atendia aproximadamente 50 famílias. E aí, quando ia subir, alguém ficava sem água. Então, tudo isso tem que ser visto. Nós estamos cobrando. Eu sei que precisamos realmente avançar. Vossa Excelência tem razão. O homem do campo precisa ter um suporte melhor. E aqui é a casa do povo. E nós vamos continuar esses 4 anos. Nós temos que discutir esse assunto com mais eficácia, para que realmente a gente possa dar um melhor suporte ao homem do campo. Agradeço, vereador Mar, pela parte. Queria só colocar como exemplo que quando o governador Tasso comandou esse estado, ele criou algumas áreas de desenvolvimento. Ele colocou que deveria fazer um grande investimento no Cariri, fez e tornou aquela região praticamente um polo, sem a necessidade mais da capital do estado de Ceará, Fortaleza. Hoje, Juazeiro, Crato e Barbalha têm vida própria, com toda a estrutura das grandes cidades desse Brasil. Então, é uma zona metropolitana. Ele pegou Quixeramobim e determinou um grande desenvolvimento e um grande avanço naquela região. Ele pegou a cidade de Sobral, com aquela região toda, e determinou dessa forma. Ele transformou a nossa vizinha cidade de Russas, que era bem mais pobre do que Morada Nova, e através das indústrias, principalmente da indústria de calçado, ele transformou a forma de viver da nossa cidade de Russas. Eu coloco isso para dizer, Cláudio, que o que está faltando nos nossos governos, no primeiro do CID e no segundo, que chega à metade, é determinar ações concretas para determinadas regiões. Eu colocaria Morada Nova como um plano piloto para desenvolver a agricultura e acabar com essa pobreza extrema desse município, que é o 7º maior do estado do Ceará. Eu acho que ninguém toma isso como pé, ninguém. Nenhum dos nossos deputados federais ou estaduais, do nosso ex-prefeito e do atual, toma como determinação dizer assim, eu vou atuar nessa área, esse aqui é o meu plano piloto, essa aqui é a minha área de desenvolvimento, para que a gente possa, o Estado, que aí só com o dinheiro do Estado, desenvolver de forma direta essa questão. A gente vive penando, e a população cada vez mais pobre, e a zona rural cada vez mais pobre, e cada vez mais seco. E aí nós estamos vendo, se acabar tudo, esse é um ano péssimo. E nós temos ainda 60 dias, que é novembro e dezembro, que vai ser de muita dificuldade. Então são esses os temas, é apenas para a gente ir cada vez aqui relembrando alguns fatos e discutindo com a sociedade situações que passam e que dificultam esse município. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, um abraço ao nosso servidor, a minha alegria, a nossa satisfação, de forma especial ao servidor público municipal e da nossa alegria em a gente poder fazer parte desse grupo tão importante para o engrandecimento desse município, dos outros municípios e, consequentemente, como o município é o ente federativo de toda essa federação.